nessas 3 oportunidades que nós teremos, né? Hoje, amanhã pela manhã, 2 oportunidades na pregação e na escola bíblica. Então hoje vou falar algo mais acerca do que é a piedade e também trazer no texto bíblico algo em torno da decadência da piedade. Okay? Amanhã pretendo dar um exemplo de piedade bíblica em um personagem bíblico, e então depois, terceira, mostrar como isso é mais detidamente, essa decadência da piedade, ela é mais mostrada em uma pessoa particularmente, né? Então hoje nós vamos, o que basicamente quero fazer é definir o que é piedade. Nós estamos aqui, a importância da piedade para o sacerdócio, e o que é, e então mostrar como a piedade ela está decadente, não apenas nos nossos dias, mas isso desde sempre vem acontecendo, ok? Mas antes, vamos fazer mais uma oração, pedindo a graça do Senhor. Pai Celestial, nós te suplicamos a tua graça, para que o Senhor nos dê entendimento em tema tão importante, que o Senhor esclareça as nossas mentes obscurecidas, que o Senhor, por favor, desvende os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da tua lei, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Parece que nós estamos vivendo a escória dos tempos, foi o que disse Lewis Bailey, um pastor inglês do século 17, que escreveu a Prática da Piedade. Não sei quantos de vocês conhecem esse livro. Nós poderíamos proferir as mesmas palavras de Bailey ao nos referir ao nosso tempo. Se os tempos de Bailey foram piores do que os nossos, nós deveríamos nos questionar. Nós não temos como precisar isso. O fato é que desde as épocas mais distantes, nós temos, até hoje, sempre houve momentos em que a piedade esteve em declínio. Sempre houve momentos em que a piedade foi abandonada. Muito se fala sobre piedade, mas a grande questão é o que é piedade. Muitos não conseguem definir o que é de fato piedade. Se nós olharmos na Escritura, há várias passagens, principalmente no Novo Testamento, que nós temos essa palavra. Nós lemos hoje um texto que fala do mistério da piedade. Mas a piedade é uma tradução da palavra eusébia, uma palavra grega que pode ser traduzida como piedoso, piedosa, eusébia como piedade ou ser piedoso. No Antigo Testamento, na Septuaginta, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Tá bom? Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento grego, chamado Septuaginta, nós temos ela como traduzida como temor. Piedade seria basicamente o temor. Se você abrir, por exemplo, a Isaías capítulo 1, capítulo 11, Isaías no capítulo 11, o verso de número 2, nós temos aqui, na Septuaginta é traduzida como eusébia, essa palavra, o espírito de temor do Senhor, tá? Ou espírito de conhecimento e de temor do Senhor, finalzinho, né? Que seria eusébia. Se nós fôssemos para ainda em Isaías 33, verso 6, nós temos o texto: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor, ou eusébia, do Senhor será o seu tesouro. Numa passagem bem conhecida, Provérbios capítulo 1, verso de número 7, nós também temos nessa tradução da Escritura, que seria a tradução grega chamada Septuaginta, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a eusébia do Senhor será o princípio da sabedoria. Só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando nós chegamos no Novo Testamento,
nós temos, apesar de encontrar o termo e os seus derivados fora das pastorais do apóstolo Paulo, é especialmente nas pastorais que nós temos esse termo muito, muito utilizado, que o grupo denota piedade como um modo de vida. Piedade como um modus vivendi, como um modus de vida. Por exemplo, Tito capítulo 2, verso de número 12. O texto aqui faz referência à conduta com relação a si, aos outros e a Deus. Diz o seguinte, essa tradução que eu estou lendo aqui é a Corrigida Fiel: ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente ou piedosamente. Tá? Então temos aqui o uso da palavra dentro de um contexto que fala da conduta em relação a si mesmo, em relação aos outros e em relação a Deus. Se nós formos para a primeira epístola de Timóteo, no capítulo 4, do verso 7 ao 8, nós temos então aqui nesse texto o exercício na eusébia, o exercício na piedade, oferece uma promessa que é duradoura. Diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, ou eusébia, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso de número 11, Timóteo é exortado a perseguir a piedade. Veja: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tá? Ainda em Timóteo, no capítulo 6 também, mas o verso de número 3, combinado lá com Tito 1:1, nós temos eusébia ali sendo usada como a piedade que concorda com o ensino sadio das Escrituras e contra o modo de vida falso associado ao ensinamento falso. Diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme ou não está conformado com as santas palavras de nosso Senhor e com a doutrina que é segundo a piedade, Tito capítulo 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, o qual é segundo a piedade. Ainda mais alguns textos, 2 Timóteo capítulo 3 e 1 Timóteo capítulo 6 e 5, a piedade ela pode ser imitada. Tá? A piedade pode ser imitada sem de fato obter-se o lucro dela. É o que acontece com os falsos mestres. Os falsos mestres têm a forma de piedade, porém eles não têm a vida piedosa. Eles têm a forma, eles modelam isso, mas a piedade não modela a vida deles dessa forma. Eles usam a piedade como lucro. É isso que eles visam, como fonte de lucro. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, de fato, a piedade ela é uma fonte de grande lucro, mas não da maneira como eles pensam. E quando nós olhamos para 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. 1 Timóteo 6, 5 e 6 diz: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ainda em 1 Timóteo 3,16, eu estou enchendo de textos exatamente para nós vermos o contexto geral do que significa piedade. Então, a eusébia cristã, ou a piedade cristã, ela não é simplesmente moralista, aqui em 1 Timóteo 3,16, porque ela está arraigada no evento de Cristo, né? Nós lemos isso no evento do que ocorreu com Cristo. Então, dessa forma, ela não é apenas uma adoração externa, piedade não é apenas uma adoração externa, nem um mero conceito acerca de Deus, nem apenas uma virtude, nem mesmo um ideal, contrária ao asceticismo gnóstico, que considera então a má criação e anula as ordens de Deus, que Deus deu aos homens. A verdadeira eusébia então nasce do quê? Da fé em Jesus Cristo,
e se manifesta em uma conduta diária que honra a Deus, o Criador, ou como Criador e Redentor, mesmo que possa esperar perseguição devido às ordens que Deus deu a essa pessoa, certo? 1 Timóteo 3,16, nós vimos isso, ó, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. E novamente 1 Timóteo 4:8, a piedade é proveitosa para este mundo e para o mundo vindouro, quando diz, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E aí eu poderia continuar aqui, 2 de Pedro, também mostrando para vocês todas estas coisas, mas em suma, esses textos que eu mostrei para os irmãos, tudo isso, se nós destilássemos, poderíamos dizer que piedade é um modo de viver, o modo de viver que Deus estabeleceu para o seu povo. E nesse sentido, então, não seria apenas para o homem sacerdócio do lar, principalmente para ele, mas também para toda a igreja. Não há como nós corrermos, irmãos, da situação de quando nós falamos sobre masculinidade, devemos falar sobre feminilidade, quando falamos de feminilidade, também falamos de masculinidade. As coisas andam juntas nas Escrituras, e nós devemos ter essa consciência. Então nós podemos concluir que o devoto, o piedoso, é o homem que já não vive para a sua própria vontade, ele não vive para si, ou para o seu próprio caminho, para o espírito desse mundo, ele não se amolda às coisas desse mundo, mas ele vive exclusivamente para a vontade de Deus. Ele pauta a sua vida exclusivamente na palavra de Deus. Piedade, ou o homem piedoso, é também o homem que considera Deus em tudo. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai decidir, ele considera Deus. Ele leva em conta a sua vontade, ele leva em conta o que Deus pensa. Ou seja, é o homem que serve Deus em tudo, é o homem que faz em todas as partes da sua vida comum realizações em nome de Deus, sob as normas de Deus, para a glória de Deus. É isso um homem piedoso, alguém que vive conforme as Escrituras. Então nós poderíamos resumir que o piedoso, o homem piedoso, é alguém que vive uma vida centrada em Deus. Nada muito novo, né? Nós, talvez, a maioria já sabíamos disso. Então, portanto, por assim dizer, não é simplesmente uma atividade para Deus. Piedade não é simplesmente uma atividade. Eu vou orar, eu vou aos cultos, eu vou fazer qualquer outra coisa. Não é simplesmente isso. Inclui isso, mas abarca muito mais do que isso. Não é simplesmente isso. É uma atitude do coração, e no decorrer dos estudos e da pregação nós veremos isso, que é uma atitude que se une com uma ação, que leva a uma ação, uma atitude para com Deus, que fundamenta o meu pensamento, as minhas palavras e as minhas ações. Isso é piedade. Então essa atitude envolve pelo menos 3 coisas: temer a Deus, amar a Deus e desejá-lo. Temer a Deus, amar a Deus e desejá-lo. Então a somatória desses 3 elementos, nós podemos dizer que é uma devoção ativa e não uma devoção passiva. É uma devoção ativa. Então logo nós podemos reformular o que nós estamos vendo aqui, mostrando. Então, se nós já sabemos o que é a piedade, grosso modo, um modo de vida, um modo que vive para a glória de Deus, então nós podemos olhar um pouco sobre a decadência dessa piedade nos nossos dias. Porque tantas pessoas vivem sem levar em consideração as leis de Deus, porque tantas pessoas vivem afastados dessa piedade, né? Por devoção, quero que se entenda culto a Deus. Se é para viver para a glória de Deus, então a vida é corandel, é diante de Deus, e tudo que nós fazemos é como um culto a Deus, né? É uma adoração a Deus. E nesse sentido, então, nós, quando falamos de alguém piedoso, principalmente é alguém que cultua a Deus, que é devoto a Deus, certo? Então, um culto pessoal, um culto familiar e um culto corporativo. Então, ele se dedica a essas coisas: pessoal, familiar
e corporativo, porque ele está abarcando toda a vida. E o fato é que a piedade, ou a devoção a Deus, ou ainda o culto a Deus, como eu estou trabalhando hoje, está novamente, como muitas vezes esteve no passado, em decadência. Se você abrir, por exemplo, Gênesis no capítulo 4, o verso de número 26, nós temos aqui um contexto onde Caim matou Abel, no verso de número 4, aí tem a descendência de Caim que é colocada, e parece que não há mais descendência da santa semente. Mas aí o verso 25 diz: tornou Adão coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. E Sete, ou a Sete, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Agora note isso, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Se nós fizéssemos uma teologia bíblica do invocar o nome do Senhor no Antigo Testamento principalmente, sempre está ligado ao culto a Deus. Invocar o nome do Senhor sempre está ligado ao culto a Deus. Então aqui nesse texto nós podemos dizer que a partir do nascimento de Sete, ou antes do nascimento de Sete, parecia que houve uma decadência do culto a Deus, de como as pessoas estavam adorando a Deus. E lembre-se que aqui nós ainda não tínhamos um local, então era mais um culto pessoal, familiar, que nós tínhamos aqui nessa época, nessa dispensação do pacto. Então eu gostaria de apontar aqui uma época mais descrita pelas Escrituras, que todos os elementos, o temor, o amor e o desejo por Deus estavam em declínio, e consequentemente todos os modos de culto, culto particular, culto familiar e culto público, tudo em declínio. Não havia mais nada dessas coisas, e é exatamente que eu quero ver aqui em Juízes. Juízes, no capítulo de número 1, como falei para os irmãos, eu não vou ler todo o texto, porque nós vamos ver aqui alguns textos pontuais de Juízes, tá bom? Eu vou dar uma olhada até o verso, ou o capítulo de número 2, o verso de número 5, vou falando algumas coisas. Veja só, eu vou ler do capítulo 1, do verso 1 ao 4, veja o que é dito. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Agora pule lá para o verso de número 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Verso de número 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Verso de número 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Verso de número 29, por favor. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezé, antes continuaram com ele em Gezé. Verso de número 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeito a trabalhos forçados. Verso de número 31. Azé não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, e os de Alabe, e os de Aquzibe, e os de Elba, e os de Afeca, e os de Reobe. Verso de número 33. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes,
nem os de Bet-Anat. Se você olhar o verso de número 1 a verso de número 5 do capítulo 2, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores da terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que eu também disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, a todos os filhos de Israel levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram o nome do lugar de Boquim, sacrificaram ali ao Senhor. Deixe-me dizer por que eu estou lendo esse texto. O livro de Juízes é, de certa forma, visceral e violento. Se você ler o livro de Juízes, de certa forma, ele é assim. É um livro que retrata destruição, é um livro que retrata morte, é um livro que retrata diversas vezes o povo de Israel transgredindo contra o Senhor, perdendo batalhas, é sombrio, é cheio de quebrantamentos. Eu poderia dizer que é o caos na terra prometida. É assim que é Juízes. 7 vezes no livro de Juízes, depois você faz esse exercício, você lê o livro de Juízes inteiro, e 7 vezes no livro de Juízes é dito que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E nós poderíamos perguntar: o que aconteceu com os israelitas? O que aconteceu com eles? O que fez com que eles se desintegrassem? O que fez com que eles se degenerassem? O que fez com que eles se afastassem da lei de Deus, daquilo que Deus havia ordenado? O que fez uma decadência da piedade, da devoção a Deus? E essa é uma questão pertinente para todos nós quando nós lemos as Escrituras. O que faz uma vida se desgraçar? Porque é o que nós temos em Juízes. Nós temos vidas que estão desgraçadas, por assim dizer, porque uma vida que se afasta da piedade, da devoção a Deus, é uma vida que se desgraçou. Então nós temos isso aqui, e essa é a pergunta que o livro de Juízes responde. E no mínimo é interessante nós notarmos no livro de Juízes a palavra libertador. Nós temos também essa palavra, no livro de Juízes, ela é encontrada cerca de 10 vezes, na verdade, de Gênesis a Josué, ela é encontrada, a palavra libertador é encontrada de Gênesis a Josué 10 vezes, e esses são 6 volumosos livros que nós temos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. E nós temos 10 vezes apenas a palavra libertador. Quando você entra no livro de Juízes, você encontra o dobro de vezes essa palavra sendo dita. 20 vezes a palavra libertador é apresentada no livro de Juízes. E isso deve nos chamar a atenção. Poderia ser onde abundou o pecado, superabundou a graça. É onde nós vemos isso, e diante de nós então está o relato de um povo indiferente, de um Deus santo, justo e misericordioso. E começar direto no livro de Juízes é como ler as Crônicas de Nárnia do 5º volume. Não sei se vocês conhecem Crônica de Nárnia, conhecem, né? Crônicas de Nárnia. É como começar do 5º volume. Começar do livro de Juízes é como começar o livro Crônicas de Nárnia do 5º volume, ou do 3º livro do Senhor dos Anéis, ou do 3º filme de uma trilogia. Então você começa a ler, você começa a ver e pensa: como foi que isso aconteceu? Como é que eles vieram parar nessa situação? O que é que está acontecendo nessa história? E por ser esse o caso, nós vamos considerar aqui o lugar dos juízes na história da Bíblia. Então, primeiro, o contexto histórico de Juízes. E em segundo lugar, vou mostrar para vocês o declínio da piedade. Um povo que é indiferente e declinou na devoção. Então, em terceiro lugar, um Deus gracioso. Qual o contexto histórico de Juízes? Você precisa entender como é que eles chegaram aqui.
como é que essa piedade do povo de Deus que recebeu a lei, que estava de certa forma bem, eles declinaram na devoção a Deus. O que é que está acontecendo na história desse povo? Onde é que nós estamos na Bíblia? Quando você abre a Bíblia e você observa como iniciou o livro de Juízes, ele é propositadamente emoldurado, colocado no início, logo no livro, é dito sobre Josué. O livro de Josué, onde nós lemos aqui antes de Juízes, nós temos também Josué falando, ou sendo falado sobre Josué no capítulo 1. Quando você vai para o livro de Josué, no capítulo 1, você vê, depois da morte de Moisés, e agora aqui no livro de Juízes você tem, depois da morte de Josué, você tem uma continuidade na história, onde nós lemos aqui, não apenas em Josué, mas agora em Juízes também, depois da morte de Josué, e isso foi emoldurado de maneira propositada, para dar uma continuidade. Então, observe que a morte de Josué é um fato muito significativo que deve ser considerado no livro de Juízes. Foi propositadamente emoldurado aqui, não apenas para nós considerarmos o que está por vir, mas também é um contraste ou um olhar para a obra anterior, porque foi o livro de Josué, e o livro de Josué fala de quê? Muitas conquistas na terra prometida, muitas conquistas na terra prometida, e aí o que acontece? Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vemos muitas derrotas com o povo de Israel, não é? Nós vemos Josué muitas conquistas, nós vemos o livro de Juízes muitas derrotas, eles não conseguem vencer de certa forma, então nós vemos isso, a morte de Josué é realmente um divisor de águas, para nós entendermos isso aqui. Então no capítulo 2 de Juízes, no versículo de número 1, o que nós lemos? Está escrito que Deus disse: do Egito eu vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. Lembrai-vos de que isso é uma referência a Gênesis 12. A Bíblia está se amarrando. Então isso é uma referência a Gênesis 12, quando Deus prometeu essa terra que eles estavam a Abraão. Deus prometeu a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó e assim sucessivamente. E em Gênesis nós temos os patriarcas liderando o povo de Deus: Abraão, Isaac, Jacó e por último José. E em Êxodo nós temos Moisés libertando o povo da escravidão, depois de 400 e poucos anos do Egito. Ele leva o povo até os limites da terra prometida, ele conduziu eles até os limites da terra prometida, mas Deus impede Moisés de quê? De entrar na terra prometida. Ele não pode entrar devido ao seu pecado. Então Moisés impõe as suas mãos sobre Josué. Josué, como um novo líder, traz o povo de Deus à terra de Canaã, para o outro lado do Jordão, mas o único problema com a terra prometida era havia nações pagãs naquele lugar que coletivamente poderiam ou deveriam ser dominadas pelo povo de Deus. Vocês se lembram do que Deus falou para Abraão? Disse: olha, a tua descendência será peregrina, eles vão ser escravos numa terra peregrina, mas eu vou lidar com aqueles com quem eles têm que se submeter. E depois eu vou dar uma terra para eles. E por que eles vão passar todo esse tempo lá no Egito? Porque a medida dos cananeus ainda não foi completada. E agora que foi completada, então eles vêm. Veja comigo Deuteronômio, capítulo 7, por favor. Deuteronômio capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 5. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás as tuas filhas aos seus filhos,
nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. É importante dizer, irmãos, que esta campanha militar que Deus ordena não é realizada com base na etnia, não é realizada com base na economia, não é realizada na base da política. Esta realização, essa campanha militar, que eles recebem ordem de Deus para não manter quaisquer despojos, quaisquer escravos, isso aqui não é étnico, não é econômico, não é político, mas é teológico. O motivo real é teológico. Eles deveriam destruir a adoração pagã. Era isso que eles deveriam fazer: destruir a adoração pagã, as práticas pagãs, como o sacrifício de crianças e outros males que eram feitos pelos cananeus. Deus Moloque era uma estátua de um grande Deus com a boca aberta, onde tinha fogo lá dentro. Eles pegavam as crianças recém-nascidas e jogavam como sacrifício dentro dessa estátua. Então não era político, não era étnico, não era econômico, era teológico. Eles deveriam destruir a adoração pagã, as práticas pagãs, sacrifícios de crianças, tudo que fosse ali. Deus está usando o seu povo como instrumento de justiça para punir este povo que fazia tão grande atrocidade. E então Josué, lembrai-vos, introduziu o povo de Deus na terra de Canaã, e eles começaram as conquistas. Eles começaram as conquistas na terra prometida. Eles têm campanhas militares no centro, no sul, no norte. Eles têm essencialmente que quebrarem a espinha dorsal dos exércitos cananeus ali, e eles fizeram isso. Então eles desfrutam de certa paz, mas não possuem totalmente a terra. Ainda há coisas para conquistar. E então, este é o meio da história. Bem aqui é onde nós nos encontramos. Ainda há trabalho a fazer. Depois de 110 anos, o trabalho de Josué está concluído. E então, este é um evento divisor. Aí Josué, no capítulo 1, versículo 1, diz: depois da morte de Josué. Agora, quem é que vai liderá-los? Quem é que vai ser o cabeça agora que vai liderar a nação? Porque nós vimos lá atrás, Moisés liderou, primeiro Abraão, depois Isaac, depois Jacó, José, vem Moisés, depois de Moisés, Josué, agora Josué morreu. Quem vai liderar o povo que está dentro da terra prometida? Cada tribo de Israel deve entrar e deve fazer o trabalho de limpeza, deve terminar a batalha e tomar posse, porque as heranças já foram distribuídas. Todas as tribos já sabiam qual era a terra que eles deveriam tomar. Tudo isso já havia sido feito, tudo isso já havia sido dito, já havia sido estabelecido todas essas coisas. E então começa uma nova parte da história. Nós temos aqui um novo mundo, e é bem aqui que nós estamos, nesse livro chamado Juízes. E nós sabemos haver 12 juízes, um de cada tribo. Mas o que é um juiz nesse livro? Qual é o papel do juiz? É um juiz num programa de TV que está julgando, é um jurado, como diz assim, ou é um juiz de uma autoridade legal com a sua túnica preta, presidindo um tribunal? O que é um juiz no livro de Juízes? O que nós vemos aqui neste livro, repetidas vezes, é o ciclo onde o povo de Deus rejeita a Deus, se rebela contra Ele, seus inimigos conquistam o povo, e isso faz cair o povo de Israel de joelhos, clamando ao Senhor.
Então, eles pecam contra Deus, Deus envia um outro povo, conquista o povo de Israel e eles caem de joelhos clamando a Deus. Geralmente é esse ciclo que vai ficar aí de novo, e de novo, e de novo, e Deus lhes dá um libertador, um salvador. Quem é o libertador, o salvador nesse livro? Como é que eles são chamados? Alguém sabe? Como é que o libertador, como é que o salvador é chamado nesse livro? Como? Juízes, ou juiz. É como ele é chamado. Na verdade, nós temos aqui uma boa definição no capítulo 2, o versículo 16. Veja, capítulo 2 de Juízes. O verso de número 16. Esses juízes, eles são, na melhor das hipóteses, heróis imperfeitos que estão libertando Israel. No verso 16, suscitou o Senhor juízes que os libertavam, livravam da mão dos que os pilhavam. Você deve lembrar o refrão do livro. Qual é o refrão do livro de Juízes? Que aparece repetidas vezes de diversas formas, mas basicamente ele tem um refrão. O refrão do livro é: naqueles dias não havia rei em Israel, e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Esse é o refrão. Não havia rei, todo mundo fazia o que bem entendia. Não havia uma liderança, não havia um cabeça. Todo mundo fazia o que bem entendia naquele lugar. Então, esse é o contexto do livro de Juízes. O refrão do livro de Juízes é esse: não tem cabeça, todo mundo faz o que quer. Cada um faz conforme acha certo aos seus próprios olhos. Agora, tu consegues entender o objetivo de todo o livro? O objetivo de Juízes é nos preparar para criar em nós o anseio pelo quê? Alguém sabe dizer, irmão? Olha o refrão: não havia rei. Então é por um anseio por um rei. Qual é o livro que vem após Juízes? Vai, dá uma olhada, dá uma verificada. Qual é o livro que vem após Juízes? Samuel. Samuel vai falar de quem? Vai preparar o caminho para o quê? Para o rei Davi, irmãos. Vamos conhecer a Bíblia, hein? Para o rei Davi. A história da redenção. Então, o livro de Juízes, ele quer palpitar o nosso coração para criar em nós um anseio por um rei, o verdadeiro rei que lideraria o povo segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Ele seria devoto a Deus, ele temeria a Deus, ele desejaria a Deus. Entende? Um líder. Juízes conta a história de como era quando não havia um rei, quando o povo não tinha um cabeça para lhe dar direção. E a esta altura que nós estamos aqui na história, esse é o contexto até agora. Esse aqui é o contextozão. Agora, vamos ver como é que está esse povo. Um povo que está vivendo numa época em que a decadência da piedade é evidente. Primeiro, esse povo é indiferente. Não tem cabeça, não tem sacerdote, não tem rei, não tem profeta. O povo é indiferente. Por isso nós estamos vendo a influência e a importância. Talvez você está vendo, né? Eu vim do macro para poder fechar. Indiferente. Quais são as características do povo indiferente nessa passagem? A característica do declínio da piedade de um povo, qual é? Existem muitos pontos de relevância aqui
que eu não tenho como considerar todos, mas existem tantos pontos de conexão aqui entre eles e nós, que é por isso que eu trouxe esse texto. Juízes é sobre os israelitas sendo cananizados. Cananizado. Os israelitas sendo cananizados. Eles estão se amoldando aos cananeus. Era para ser ao contrário. Eles estão se amoldando aos cananeus. E observe como o livro de Juízes mostra isso para a gente. Juízes é sobre os israelitas sendo cananizados, porque eles são indiferentes na sua fidelidade a Deus, eles são indiferentes nas suas lembranças do que Deus fez, e eles são indiferentes no seu arrependimento. Essas três coisas. Indiferentes no quê? Fidelidade a Deus. São indiferentes no quê? Nas suas lembranças acerca do que Deus fez, e eles são indiferentes no seu arrependimento. Indiferentes na sua fidelidade. Então, primeiros, eles são indiferentes na sua infidelidade. Isso é o que acontece quando não tem cabeça, tá? Fique com isso no contexto. Quando não tem liderança, essa é a importância, tá? E nós, cabeça dos lares, somos mini-cristos, tá? Mini-cristos, representando o Senhor como liderança. Os presbíteros, os líderes da igreja, os cabeças da igreja, são mini-cristos que apontam para Cristo, o verdadeiro rei, assim como Davi apontava para Cristo. Então, essa é a teologia que nós temos na Escritura. Então, nós temos que partir do maior para o menor. É assim que nós estamos fazendo. Então, primeiro, eles são indiferentes na sua fidelidade. Eles são indiferentes na sua obediência a Deus. As suas tentativas de fidelidade a Deus, a sua palavra, são falhas constantemente. Olhe comigo o texto. O capítulo 1 é essencialmente um relatório de campo. É essencialmente um relatório de campo de como as coisas estão indo em cada tribo individualmente na conquista da terra, e há boas e há más notícias aqui. Nós já lemos. Os primeiros versículos parecem muito promissor. Você entra no livro de Juízes e parece, se você não conhece a história, parece que vai ser promissora a história. Porque veja, Josué morre, né? Aí no verso de número 1 ainda, o que é que eles estão fazendo? Consultando o Senhor. Eles estão consultando o Senhor agora para quê? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Eles estão orando ao Senhor, eles estão buscando a Deus, estão querendo a direção de Deus, e Deus está dando a direção para eles. Qual seria? E aí o povo está buscando a face do Senhor, eles estão buscando a vontade de Deus, e no versículo 2 o Senhor diz o quê? Judá subirá. E então Judá sobe, e nós veremos que Judá busca uma das tribos mais fracas. Ele busca quem? Quem? Simeão, a tribo de Simeão, uma das tribos mais fracas. Ao lermos o verso 19, nós temos a declaração, no verso 19, que o Senhor era com Judá. Você lembra desse refrão de algum lugar? Você consegue lembrar desse refrão da história para trás? Principalmente na história de José? O Senhor era com José. O Senhor era com José. Então o Senhor estava com Judá. Se o capítulo terminasse aqui, se a história terminasse aqui, seria uma notícia completamente boa. Eles oraram ao Senhor, o Senhor respondeu, disse quem iria obedeceu, e está dizendo que Deus era com ele. Não é uma história promissora? Parece uma história muito promissora, mas o capítulo não termina aqui. Porque mais tarde, no capítulo, ao continuar a ler, 7 vezes, na verdade, começando no final do versículo 19, o texto diz: eles não expulsaram os habitantes. O que nós lemos lá em Deuteronômio 7? Quando tu entrares na terra, tu vai expulsar totalmente. Não vai ter escravos, não vai ter despojos, nada disso. Tu vai derribar todos os templos pagãos, todos os postes ídolos, isso que vocês têm que fazer. Aí em Juízes o que nós temos? Eles não expulsaram os habitantes. Não vai deixar ninguém vivo. E então eles eram meia boca.
meio fiéis. Eles vão, conquistam um pouco, mas deixa o povo ali. Porque aquele povo não tem como se levantar contra nós para tomar a terra novamente. Deixa eles um pouquinho aí. Então veja, fidelidade meia boca, eles foram meio fiéis na sua obediência. Verso 27 diz, Manassés não expulsou os habitantes. Verso 29 diz, Efraim não expulsou os habitantes. E aí mais para baixo, Zebulon, Aser, Naphtali, nenhum deles expulsaram os habitantes. E de fato, algumas vezes, no versículo 28, e depois do versículo 33 e versículo 34, os habitantes da terra foram submetidos ao quê? A trabalhos forçados. Eram poucos, vão ficar no nosso meio, mas vão ser submetidos a trabalhos forçados. O que mostra que os israelitas poderiam ter expulsado eles, porque se eles submeteram eles a trabalhos forçados, eles poderiam ter mandado embora. Mas eles não fizeram. Deus disse, expulsa. Faz isso. Não tem piedade deles. O que eles fizeram? Vamos deixar aqui para ser nossos escravos, para fazer as coisas para a gente. Então, de uma perspectiva militar, eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam fazer, mas eles não fizeram. E note comigo que a partir do versículo de número 30, diz que os cananeus estão vivendo com os israelitas. Note isso na narrativa. Quem que está vivendo com os israelitas? Quem, irmãos? Cananeus estão vivendo com os israelitas. Mas observe a mudança de linguagem que é aplicada. Verso 30, nós temos aqui, vou ler. Zebulon não expulsou os habitantes de Quirion, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Quando você lê o verso 31, diz o quê? Azé não expulsou os habitantes de Jacó, nem de Sidom e Alabe. E o verso 32, porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus. Opa! Mudou alguma coisa. Quem é que agora está no meio dos cananeus? Veja essa mudança. Verso 30, os cananeus estão no meio dos israelitas. Verso de número 32, os israelitas estão no meio dos cananeus. Mudou o refrão, mudou a coisa, mudou a figura. Note isso. O narrador faz isso de maneira propositada. Não são mais os cananeus vivendo com os israelitas, mas os israelitas vivendo com os cananeus. Porque deixaram uma coisa que Deus disse para que eles não deixassem. Deus disse que se eles não fizessem isso, o que aconteceria? Se inflamaria a ira do Senhor e Deus os consumiria. Então veja, assim é que nós vemos a maneira como a história é contada aqui. E a estrutura, a literatura, a linguagem vão enfatizando uma espiral descendente dessa indiferença, da decadência da piedade, da decadência da devoção, da decadência do culto a Deus, da cananização que o povo está passando. Eles estão se amoldando aos poucos, e agora não é mais o povo de Deus habitando com maior força e os cananeus sendo subjugados. Agora são os israelitas que estão no meio dos cananeus, os cananeus são maiores. Então veja, mesmo Judá, que diz o Senhor era com Judá, no versículo 19, a linhagem real, mesmo Judá, a tribo que mostra tanta fidelidade nesse capítulo, mesmo em Judá, começa a haver indiferença à palavra de Deus. Lemos o quê? Que Judá não pôde expulsar os habitantes da planície por causa do quê? Veja o verso 19. Para você não dormir aí, eu quero mexer com você, irmão. Está frio, você pode estar cansado, né? No verso 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro.
Nota isso na narrativa. Eu fico muito empolgado quando eu leio essas narrativas e eu vejo o narrador colocando essas coisas, porque ele está nos dando nuances da história para a gente pegar. Por quê? Peraí, por que Judá não expulsou eles? Irmão, o Senhor era com Judá, e por que Judá não expulsou eles? Porque eles tinham carros de ferro. Nota isso aqui. Será mais alguém aqui se lembra de alguma vez no Antigo Testamento que Deus disse: olha, tu vai possuir a terra dos cananeus, mas se eles tiverem carro de ferro, vocês não possuam. Não façam isso. Se eles tiverem algum carro de ferro, para lá, alto lá, não conquista. Vocês não vão. Tem algum texto na Escritura que algum irmão se lembra, porque eu não estou lembrado. Tem alguém que se lembra de algum texto assim? Você não se lembra porque não tem. Não tem nenhum texto em que Deus tenha dito só conquista aqueles povos que não têm carros de ferro. Só conquista completamente. Deus nunca disse isso. E então, isso torna essa campanha um completo fracasso. Fidelidade, meia boca. Meia fidelidade, um pouquinho de fidelidade. Eu sou fiel nisso, sou infiel naquilo. Eu sou fiel aqui, mas ali não. Fidelidade meia boca, fidelidade pela metade. Veja o que está acontecendo. E aí então, esta é a falha de Judá em confiar na força de Deus, nas promessas de Deus. E a título de aplicação é que nós perguntamos: onde é que tu estás? Qual a condição da tua casa hoje? Será que tu não estás assumindo o sacerdócio do teu lar por causa que tua esposa põe dificuldade para você fazer isso? Deus disse: tu só vai assumir a liderança da tua casa se tua esposa for legal, se ela não impor dificuldade para você. Será que Deus disse: tu só vai ter uma piedade, tu vai ser temente a Deus, tu vai ter amor a Deus e devoção a Deus, só se as coisas tiver tudo ok, tudo bem? Não tem isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que Deus me disse para me sacrificar pela minha família como sacerdote do lar, só se a minha esposa ou os meus filhos não dificultarem isso para mim? Será que eu só devo cuidar do meu lar quando as coisas estão tudo ajustadas? Será que eu só devo pregar a palavra de Deus para os meus filhos se eles quiserem de bom grado ouvi-la? Onde tu estás? Qual a condição da tua casa, da tua família hoje, neste momento? Fidelidade meia boca não serve de nada. É por isso que muitas famílias estão decadentes. É por isso que muitas famílias continuam como povo em Juízes. O homem não tomou a sua liderança, não havia rei em Israel, e cada um fazia como bem entendia. Teus filhos fazem como bem entendem, tua esposa faz como bem entende, e você fica de boa. Deve haver liderança. Deus instituiu liderança, e isso já está estabelecido na Escritura. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça de todo homem, e todo homem cabeça da mulher. Se você discorda disso, você serve para qualquer outro lugar, menos para o cristianismo, menos para servir a Deus. Pastor, não fala isso. Cristo, quando estava falando de discipulado, ele disse: presta atenção. Aí ele colocou uma parábolazinha, deu um exemplo. Qual é o homem
que vai começar a construir uma torre, primeiro ele se senta, vai ver todos os cálculos, para ver se ele vai continuar, ou iniciar e continuar até o fim, construindo essa torre, para depois ele não parar pelo caminho e as pessoas que passarem zombarem dele. Cristo está falando isso num contexto de discipulado. Ele diz: se tu ama mais teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua esposa, quem quer que seja mais do que a mim, tu não é digno de mim. Ele está dizendo: nem vem, nem me segue. Esse Cristo que é apresentado na Escritura é diferente daquele Cristo que o evangelicalismo está apresentando. Aquele que está implorando, dizendo: vem, vem, vem. Cristo está dizendo: vem, porque se tu não vieres, leia o Salmo de número 2, é esse rei, a partir do verso de número 10, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Cristo não está implorando para você vir, ele está te ordenando que venha, porque se você não vier, se você não se submeter às suas leis, em breve se lhe inflamará a sua ira. Entende como é? Então onde tu estás? Qual a condição da tua casa hoje? Sacerdote do lar, profeta da tua casa para ensinar a palavra de Deus, sacerdote que oferece sacrifícios a Deus, não era essa a função? Intercedia pelo povo. O rei que protegia, que corrige. Muitas famílias estão no colapso, decadentes, porque não houve alguém que guardasse aquela casa. Não houve alguém que ensinasse os seus filhos, a sua esposa, não tomasse para si a responsabilidade. Cada um fazia conforme achava melhor. Essa é a história da tua família? Essa é a história da tua casa? Eles eram indiferentes ao que Deus havia falado. E isso aqui, irmãos, é uma das coisas mais terríveis que se pode ter. Se nós fôssemos contar somente os cultos do dia do Senhor, nós teríamos 104 cultos, não é isso? São 52 domingos. Nós teríamos 104 cultos, não é isso? Estou certo? 104 sermões pregados que você ouviu, se não faltou nenhum. 104 vezes que o Senhor disse: ouve, filho meu. Só os sermões. Não estou falando dos estudos, de outros devocionais, só os sermões, Deus dizendo: ouve, filho meu, ouve, filho meu. Abra comigo Provérbios capítulo 2. Esse texto, quando eu leio, todas as vezes estremece muito meu coração. Vários textos da Escritura fazem isso, mas esse é um daqueles. Aliás, capítulo 1, tá? Capítulo 1, verso de número 20. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta sua voz, nos altos dos muros clamas, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Veja isso.
mas porque eu clamei, e vós recusastes. Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste de todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos achegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio procedimento e os seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios serão mortos por seus desvios e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, irmãos, ouvir os ensinamentos, ouvir as pregações, pode ser cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Pode ser graça e libertação para uns e peso de condenação para outros. Está sendo o que para a tua família? Para a tua casa? Todos esses ensinamentos. Isso eu estou falando de 1 ano. Ipirá tem quantos anos? 50? 60? Quantos? 164? Ah, hã? A igreja é Ipirá, né? Perdão, a minha pergunta não foi bem colocada. A igreja em Ipirá, 50 anos. 51 anos, para ser mais preciso. Faz a contabilidade. Deus batendo. E a sua indiferença continua. E a sua indiferença continua. Eles fizeram as coisas pela metade. E essa tem sido a característica da tua vida? Mesmo agora, mesmo aqui, tu estás pela metade? O corpo está presente, mas a mente vagueando? Não estás integralmente? O que dizer do culto a Deus? Presta culto a Deus corporativamente e às vezes até te orgulha disso, de muitas vezes não faltar um culto, mas não há um altar erigido na tua casa, na tua família. Tu não chama e não conclama os teus para adorarem a Deus num culto familiar, pelo menos uma vez por dia. E o que dirá o culto particular? O Senhor Deus está nos chamando, irmãos. Se não há devoção pessoal e não há devoção familiar, não haverá devoção corporativa. Sabe o que haverá? Superstição, paganismo. É por isso que o Senhor nos advertiu, dizendo: muitos naquele dia vão chegar e dizer: Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Ah, como eu queria que todos os que me ouvem aqui fossem crentes de fato. E eu posso até dizer, o são, mas o Senhor conhece os que são seus. Segunda coisa, indiferença nas suas lembranças. Primeiro, eles eram indiferentes em quê? Na sua fidelidade. Eles eram indiferentes na sua fidelidade. E agora eles são indiferentes na sua lembrança. Na verdade, nós vamos apenas dizer que eles são totalmente esquecidos. E eu serei muito breve aqui, para nós tentarmos concluir. Então, isso está no próximo capítulo aqui. Próximo capítulo nos fornece um contexto muito útil
onde no capítulo 2, versículo 6 a 10, nós temos uma segunda introdução ao livro de Juízes. É um resumo do livro de Juízes, e o narrador ali dá ao leitor, um certo sentido, um mini elogio à vida de Josué. Mas no capítulo 2, do versículo 10 do livro de Juízes, pode ser o versículo mais triste e assustador que se tem no livro. Por favor, capítulo 2 do livro de Juízes, o verso de número 10. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veja, a geração anterior, por serem indiferentes, fazendo as coisas pela metade, não treinaram a outra geração, como o Senhor estabeleceu a manutenção do pacto, não treinaram a outra geração, e o que aconteceu? Essa geração se esqueceu do Senhor, não conhecia o Senhor, não conhecia os feitos do Senhor, as obras do Senhor. Eles não ensinaram como Deus havia ordenado. Deuteronômio 6 diz isso. Tu vai ensinar a levantar, tu vai te ensinar ao deitar, tu vai parando, andando pelo caminho, vai ensinar uma pedagogia divina. Não apenas em um momento, mas um estilo de vida. E eu acho impressionante esse texto, porque ele diz: estas palavras estarão no teu coração. Estando no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, quando tu te levantares. Inculcar, literalmente, é abrir a cabeça e pôr lá dentro. O problema é que nós temos muitas palavras de ordem, pouca vivência, e os nossos filhos identificam hipocrisia de longe. Quando eu falo, mas não faço. Quando eu exijo, mas não faço. Nós vamos falar um pouco mais sobre a hipocrisia nos demais estudos, aliás, amanhã na escola bíblica, se o Deus permitir. Então essa geração se levanta, não conhece. Seus filhos podem ter ouvido histórias, as pragas, a Páscoa, o Mar Vermelho, o maná, mas o que aconteceu? Se esqueceram de Deus. Isso é triste, é sombrio. Eles abandonaram a Deus, seus corações estavam longe de Deus, eles se esqueceram o quanto Deus havia feito por eles, uma espécie de amnésia espiritual. Não se lembravam mais. Se você conhece, nós cantamos, né? Conte as bênçãos, dize-as quantas são, e tu verás surpreso, né? O quanto Deus já fez. Então essa é uma história familiar para ti? É desta forma que encontra-se a tua casa, a tua família hoje, indiferente ao que Deus tem feito por ti? Indiferente ao que Ele já fez até hoje? Até aqui nos ajudou o Senhor? É esse o refrão que tem no teu lar? É esse o refrão que os teus filhos ouvem? Eu brinco com os meus filhos lá, eu conto a história da redenção para eles. Quando a gente faz o culto doméstico, eu falo para eles e eu aplico, e eu já faço algumas coisas quando eles estão irreverentes aqui no culto. Eu digo: tu és como Ismael, tu és como Esaú, e eles já sabem: não, eu não quero ser como Ismael ou como Esaú, que não tem reverência às coisas divinas. Eu digo: então, tenha reverência às coisas de Deus. Quando eles começam: eu não quero isso, não quero aquilo, não são gratos por aquilo que Deus pôs diante deles, eu digo: vocês são como o povo de Israel? Murmuradores? E eles já dizem: não,
Nós não somos, e às vezes até choram quando eu insisto, vocês são o povo de Israel. Indiferentes ao que Deus tem feito. O louvor que deve estar nos nossos lábios, nos lábios dos nossos filhos, da nossa casa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por todas as coisas que nós passamos, por todas as coisas que nós temos passado até aqui, foi-me bom ter passado pela aflição. Jó passou pela aflição e ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Indiferentes a essas coisas, ao que Deus tem feito, ao que Deus prometeu, por eles serem indiferentes na fidelidade, eles eram indiferentes nas suas lembranças. Terceiro ponto, que nós temos em época de declínio de piedade: indiferente na sua fidelidade, indiferente nas suas memórias ou lembranças, indiferentes no seu arrependimento. Deus está dizendo: volta para mim, te arrepende, corrige essas coisas, anda pelos meus caminhos. Eles são indiferentes no arrependimento. Capítulo 2, versículo de número 4. O que diz? Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Como é que eles deram o nome deste lugar? O verso de número 5 diz que eles chamaram o nome do lugar de Boquim. Significa o lugar do choro. Boquim, o lugar do choro. Mas o triste sobre isso, o triste sobre o choro e o sacrifício, como nós vemos aqui no seu contexto, especialmente na bagunça do capítulo 2, tudo isso foi apenas um choque de ser descoberto. Eles não fizeram conforme Deus havia falado. A tristeza, a dor mundana, o arrependimento morno de serem pegos e sofrerem as consequências dos seus fracassos, foi isso que levou eles a levantarem a voz e chorar, não a completa derrota que eles estavam, não o arrependimento. É igual alguém quando é pego porque roubou, porque fez alguma coisa e ele aparece diante das câmeras, ele está chorando. Ele está chorando porque está arrependido? Ele está chorando porque foi pego e agora tem que se submeter às consequências daquilo, do seu pecado, do seu erro. Ele está lamentando por causa disso. Então a tristeza que eles estão tendo aqui é a dor mundana, um arrependimento morno de serem pegos em flagrante. Este é um exercício de olhar para si, o tipo de pesar que Paulo diz que leva à morte. E novamente, será isto familiar para ti? Será este o teu tipo de arrependimento, o tipo de arrependimento que tem no teu lar? Esse é um povo indiferente. E esse deve ser um dos principais motivos pelos quais Deus está chamando os israelitas para expulsar os cananeus. Para não se amoldar aos cananeus. Deus sabe que o seu povo é indiferente e Ele sabe que eles são fracos. E irmãos, nós podemos admitir, nós também somos. Nós também somos fracos, nós também somos, em muitas ocasiões, indiferentes ao que Deus falou para nós corrigirmos. E esse é o retrato de cada um de nós, e isso é familiar para o seu coração. Você se vê nessa história? Se você não vê isso, se de tudo que eu falei até agora você não viu absolutamente nada enquadrado na sua vida, nós temos um problema. Se não reconheces que és inconstante, que és morno, que és indiferente ao que Deus tem falado para ti até hoje, na posição que tu deverias ter assumido,
na liderança que tu deverias ter assumido, se tu não confessares teus pecados, se tu apenas os ignorares por tempo suficiente, eles se normalizarão e vão se tornar o teu modo de vida. E o teu modo de vida não será piedoso, será impiedoso. O padrão, o modus vivendi, o modus operandi da tua vida, se tu deixas o pecado ali e vai domesticando ele, vai racionalizando ele, ele vai virar o teu modo de vida. Tornar-te-ás superficial, ou então tu te retirarás do meio dos santos de Deus, porque o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. A falta de oração é uma crise que leva à amnésia espiritual, ao esquecimento de Deus, da sua santa lei, o esvaimento dos cultos públicos, o esvaimento dos cultos familiares, o esvaimento dos cultos particulares, nos leva a uma indiferença para com Deus na nossa fidelidade, na nossa lembrança e no nosso arrependimento. Há uma decadência da piedade nos nossos dias, e de tempos em tempos isso fica mais evidente. O remorso como arrependimento não é o caminho que nós devemos tomar. Essa crise nos levará ao esquecimento de Deus, ao esquecimento da sua santa lei. E o próprio fluxo do tráfego aqui, o status quo da indiferença já é uma crise. O que há de errado com essas pessoas, irmãos? O que há de errado com esse povo? Depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles ouviram, o que há de errado com essas pessoas? Cheios de fé em um minuto, cheios de mornidão no outro, o que há de errado com eles? O que há de errado com você, cheio de fé em um momento, cheio de indiferença no outro? Homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, não será ouvido pelo Senhor, diz as Escrituras. O que há de errado? Eles são como nós somos como eles, e essa é uma história familiar, está aqui para ser um espelho para nós. Ver e conhecer as suas fraquezas, as suas inconstâncias, as suas falhas, a sua indiferença, a sua apatia, o seu esfriamento, o seu esquecimento, a sua falta de honrar a Deus, de se arrepender, de adorá-lo, de amá-lo, de desejá-lo, de temê-lo. Reconhecer estas coisas e se voltar ao Senhor. O Salmo de número 32 mostra muito bem isso. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Note, ele falou antes o piedoso, e agora ele está falando do ímpio. Todo homem piedoso te fará súplicas, verso de número 6, em tempo de poder encontrar-te, e quando transbordarem as muitas águas não atingirão, mas o ímpio, verso 10, muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós que sois retos de coração.
Isso é lindo. Se isso não faz aquecer teu coração, eu não sei o que pode fazer. A sua falta de fé, a sua falta de confiança, de esperança, de alegria, de zelo, de contentamento, de submissão, de liderança, a sua omissão deve ser deixado. Toda omissão, toda negligência de alguma coisa devida a Deus, a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, o desespero, a ansiedade, a soberba, a dureza de coração, a presunção, o confiar em si mesmo. Eu poderia só aumentar a lista. Estas coisas revelam quem nós não deveríamos ser ou praticar devido à nova criação que nós somos. Mas mesmo assim, nós amamos e nos apegamos a estas coisas. Nós abandonamos o Senhor, a fonte de todas as bênçãos, por cisternas rotas, por poços sem água. Conhecer a sua transgressão vai te ajudar a entender o quanto você precisa de Cristo. O quanto você precisa de Cristo, não apenas no dia em que você publicou a sua fé, um dia em que você declarou um relacionamento com o Senhor lá atrás, há tantos anos atrás, mas como você carece de Cristo diariamente, como você carece de Cristo constantemente, senão você perecerá. Nenhum de nós tem a plena capacidade de fazermos todas as coisas que Deus nos exige, mas escondidos no esconderijo do Altíssimo, certamente nós podemos fazer pelo menos alguma coisa. E nós nem precisamos tentar todas essas coisas, porque já houve um que fez perfeitamente por nós. E esse é o meu consolo. Que nos meus tropeços, nas minhas angústias, nas minhas falhas, nas minhas omissões, eu sei que tenho advogado justo e fiel perante ao Pai para me perdoar, para suplicar por mim. Então, se você não tem sido um sacerdote para o teu lar, um sacerdote piedoso, alguém que ama a Deus, alguém que teme a Deus, alguém que deseja a Deus de todo o coração e com todas as tuas forças, hoje é o dia aceitável de você se arrepender e deixar isso para trás. E se levantar como aquele quem Deus instituiu para liderar o teu lar na liderança, na adoração pessoal, sua, particular, na adoração familiar, que culmina na adoração corporativa. Conhecer essa tendência sobre ti, ou seja, de um momento está cheio de fé e outro momento está morno, cheio de incerteza, isso vai te ajudar a chegar diante de Deus e confessar os teus próprios pecados, não de uma maneira geral, mas de uma maneira bem específica, e pedir a ajuda dele no que tu precisas. Aprender a inconstância das tuas forças te treina a cantar: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Que essa seja a tua música, que esse seja o teu canto. A tua indiferença, a minha indiferença são um fracasso, uma derrota total. Metade da fidelidade, metade da lembrança, metade do arrependimento é um fracasso, é um vale. Mas é aqui que a sua vida pode mudar para melhor. É exatamente no declínio da piedade, no declínio da devoção, do culto a Deus, que nós temos o poste tenebras lux. Depois das trevas, a luz. Em muitos momentos na história nós tivemos isso. Em momentos de escuridão, Deus clareou a luz e nós podemos falar junto com o salmista: o Senhor é a minha luz. No momento da minha escuridão, no momento das minhas trevas, no momento das minhas incertezas, Ele é a minha luz. É um vale onde você se encontra, mas que seja o vale da visão, onde você vai ver o Senhor da glória no seu trono assentado,
e vai ver quem você realmente é e vai se voltar para Ele. Então hoje, veja, conheça que só o Senhor é a nossa força e Ele se tornou a nossa salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e a sua graça nos alcance. Amém. Irmãos, vamos orar esse momento encerrando. Quero pedir que vocês se coloquem de pé para fazermos essa oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos te clamar, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a Tua Santa Palavra em nossos corações, como a Tua Palavra nos diz que quando ouvirmos a Tua Palavra, que o nosso coração não se endureça, como aconteceu com o Teu povo em Meribá. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, que possamos nos voltarmos e termos uma vida de piedade, sim, a verdadeira piedade, Senhor, que vem daquilo que o Teu Filho amado Jesus Cristo fez, e que possamos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, sabermos qual é a Tua vontade, principalmente em nosso lar, Senhor, em nossa família. Nos ajuda a vivermos segundo aquilo que o Senhor quer, guardarmos a Tua Palavra em nossos corações. Nos abençoa, nos traz logo amanhã, Senhor, para Te adorar, para experimentarmos, Senhor, como é bom estar debaixo do Teu governo, do Teu reino, e que essa influência, Senhor, que o Senhor tem sobre nossas vidas, da Tua piedade, também possamos, Senhor, estender para aqueles que estão debaixo do nosso lar. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Os irmãos podem sentar.